Pega sua Bíblia e abre em 1 Crônicas. 1 Crônicas, no capítulo de número 4. Quem está com sorte aí hoje? Ninguém. Você sabe que essa coisa da sorte é uma coisa muito séria, que às vezes até nos abate. Às vezes a gente sai pela rua num dia daqueles amargurados e olha para as vidas das pessoas, para a sorte das pessoas, e a gente começa a considerar que nós estamos sem sorte. Eu não tenho a sorte daquele rapaz de ter uma moça como aquela moça. Eu não tenho a sorte daquela moça de ter um rapaz como aquele rapaz. Eu não tenho a sorte daquele homem de ter aquela empresa. Eu não tenho a sorte daquela família de estar naquela casa. Eu não tenho a sorte. A sorte é uma coisa que às vezes magoa e fere muitos de nós. E muitos de nós estão ligados, com os olhos voltados para a coisa da sorte, esperançosos na sorte, entendendo que a sorte poderá mudar. Temos sorte e às vezes temos azar, mas é um vulto de azar, ele vai passar, esse vulto de azar vai passar, esse gato preto que passou, essa passada debaixo da escada vai durar pouco tempo, essa urucubaca vai passar. Nada dura eternamente. E a gente vive, às vezes, com aquela expectativa. Essa minha má fase, parece até jogador de futebol, né? Estou numa má fase agora, pastor, as coisas não estão dando muito certo. Não estou conseguindo ganhar os 3 pontos, mas daqui a algum tempo vou me aplicar e dedicar, e essa má fase vai passar. A gente, às vezes, vive aquilo que, na realidade, a Bíblia nunca ensinou para nós. A gente, às vezes, liga o nosso coração naquilo que a Bíblia nunca falou para nós. E a questão da sorte é um assunto muito mal compreendido pelas pessoas, principalmente pelos crentes. Os crentes, às vezes, atrelam o seu coração, ligam o seu coração naquilo que, na realidade, não é uma verdade. Crente não tem boa sorte ou má sorte. Crente tem sorte. E a nossa sorte, na realidade, não é um jogo, uma oportunidade, um momento, mas é todo momento. E hoje eu quero pregar sobre Jabes. Jabes é um camarada muito interessante na Bíblia, e o tema da nossa mensagem hoje é: eu concordo com Jabes. Vamos dizer? Eu concordo com Jabes. Vamos ler toda a história de Jabes na Bíblia em 10 versículos. Vamos lá. 1 Crônicas 4, versículo 1. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jarate Almai, Almai Laade. Estas são as famílias dos Oratitas. Estes foram os filhos e pais de Etã, Gisreel, Ismá e Dibás. E era o nome da sua irmã Ezeleoponi. E Penuel, pai de Gedor, e de Ezer, pai de Russá, foram os filhos de Ur, o primogênito de Efratá, pai de Belém. Tinha Assur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzão, e Refer, e Temini, e Rastari. Estes foram os filhos de Naará. Os filhos de Elá, Zerete, Izar, Etinã, e Cos gerou Anube, Zobeba, e as filhas de Arel, filho de Hanum. E foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos, e a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei à luz. Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: que o Senhor me abençoe, e estenda os meus termos, e a tua mão seja comigo, e faça que do meu mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Você entendeu tudo, né, irmãos? Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos essa noite, te engrandecemos, te glorificamos pela nossa sorte. Temos sorte de ter um Deus como o Senhor. Nenhum Deus se compara ao Senhor. Nenhum Deus tem o poder do Senhor. Nenhum Deus é como o Deus de Israel. Nenhum Deus se iguala à tua soberania. Nenhum Deus se iguala à tua equidade. Tu és, ó Deus, sobre todos e sobre tudo.
E nós somos homens e mulheres de sorte por servirmos ao único e verdadeiro Deus de toda a terra. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que nessa noite o Teu Espírito fale conosco e que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Que ela não seja para nós apenas mais um livro, mas que ela seja a palavra que muda a nossa história, em nome de Jesus. É bom ter uma Bíblia. É bom ter uma Bíblia. Ela fala de coisas incríveis e tremendas. A gente acabou de ler uma história que parece, mais uma vez, não tem nada a ver. Fulano gerou ciclano, e ciclano gerou Beltrano, e Beltrano gerou ciclano, e ciclano gerou... De repente para num camarada chamado Jabes. E a Bíblia dá uma parada de 2 versículos e diz: Jabes recebeu esse nome porque a sua mãe teve muitas dores. E ele orou a Deus. Versículo 11, fulano gerou ciclano e fulano gerou ciclano. O que isso tem a ver? Talvez para nós nada, porque os nossos nomes são escolhidos pelo som. Eu já disse isso aqui uma vez. Vou chamar o meu filho de Kleber. A gente escolhe nome pelo som, pela sonoridade. A gente não tem um apego ao significado do nome. Os índios não. Os índios escolhem o nome pela situação. Nasceu num dia de sol com um cavalo passando na janela, é o nome do menino. O judeu, mais do que o índio, ele dá o nome pelo destino, pelo caráter, pela obra que ele espera na vida do indivíduo. Então o menino pode se chamar Levi, segundo o meu coração. Ou o menino pode se chamar Israel, príncipe do Senhor. Ou o menino pode ter uma sorte pior do que essa, Yaakov, azarado, ou aquele que rouba. Nomes em hebraico têm significado. E o que nós acabamos de ler é nomes normais. Pérez, Hezron, Carmi, Hur, Sobal. E todos os nomes são nomes de bênção. Isso será bom, isso será profundo, Deus abençoará, Deus andará com ele. De repente aparece alguém sem sorte. Jabes. Jabes significa aquele que trouxe dor. O nome não é bom. Aquele que causa dores. E a Bíblia dá uma parada nesse nome porque a tendência dos pais é dar nomes abençoados aos seus filhos. E o que nós estamos vendo aqui é um camarada sem sorte, porque ninguém escolhe nome. Concorda comigo? Que culpa tem um moleque da mãe ter sentido dor? Que culpa tem um moleque, ele sequer pediu para nascer? E o que nós estamos vendo aqui é uma questão de sorte. Sorte para nós é quase sinônimo de destino. Má sorte, boa sorte. Fulano é sortudo, hein? Fulano é sortudo. Tem pessoas que nascem com a estrela na testa. E outras nascem com a estrela escondida nas calças. Ninguém vê. Tem pessoas sortudas e todo mundo vê e todo mundo olha e admira. Tem pessoas sem sorte nenhuma. Parece mais uma coisa de destino. O meu destino é ser azarado. Tudo dá errado na minha vida. Casei com a mulher bonita e ficou feia. Comprei um carro novo, ele estragou. Comprei uma casa nova, deu terremoto em Montes Claros. Terremoto é só no Japão. Aí o cara mora no Japão, tem um terremoto, e falou, vou mudar para Montes Claros. Que cara azarado. Parece sinônimo de destino. Sorte também é entendido como oportunidade, momento certo, força que determina uma mudança, força do destino e até mesmo recompensa. E o contrário de sorte é o quê? Azar. Algumas pessoas parecem ter a tendência para darem bem na vida. É o que a gente pensa. Fulano dá bem na vida porque ele tem sorte demais. Tudo que ele faz dá certo. Já outras pessoas parecem que têm a tendência de ter azar. Tudo dá errado. Isso parece ser verdade. Parece ser um fato inquestionável, porque a gente observa a vida desse jeito. Sorte e azar. Às vezes até a Bíblia parece estar dizendo isso também. A gente lê a história de Abraão e Ló. Olha a história de Abraão, que interessante. Abraão e Ló, os seus empregados começaram a brigar. Os dois eram empresários no ramo de animais, criação de animais. E os seus empregados começaram a brigar. Abraão chamou o Ló e disse, Ló, vamos fazer o seguinte, não é bom, nós somos parentes, nós vamos acabar quebrando pau entre nós aqui, isso não vai ser bom. Escolhe um lugar para você ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita.
Ló escolheu. E ele olhou assim as campinas verdes do Jordão e disse, ali. Aí Abraão olhou para o outro lado, era só um deserto. E ele disse que ia para o lado contrário e ele foi para o deserto. Eu não sei se você sabe, mas o lugar que Ló escolheu foi destruído com fogo. Que cara azarado. Enquanto Abraão prosperou. A Bíblia diz que de repente o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, onde Ló está. O empresário quebrou e foi morar na cidade. E numa cidade de pecado. E a palavra de Deus diz que o Senhor foi lá e destruiu a cidade dele. Ele ficou sem as suas propriedades, sem os seus bens, sem a sua esposa, só com 2 filhas, sem ter onde morar. Que camarada azarado. Parece que a Bíblia está contando uma história de azar. Outros personagens na Bíblia que parecem falar de azar é Jacó e Esaú. Jacó nasceu depois. Esaú nasceu primeiro. A sorte de Esaú parece estar destinada. Ele é peludo, forte, grande, garboso, elegante como eu. E parece que tudo vai dar certo na vida dele. De repente a sorte muda. Jacó toma o bem, toma a bênção, toma a herança, toma tudo. E ele vira a linha de esperança de um povo. A partir de Jacó, não é mais Esaú, forte, bonito, elegante, garboso. Mas é um menino frágil, ruivo, pequeno, sem pelos, que Deus escolhe. Parece sorte. A mesma história aparece entre José e os seus irmãos. José é o caçula, sem graça, menino mala, chato, enjoado e bobo. Dedo duro, conta tudo para os seus pais. E tudo que ele fala é só mal dos irmãos dele. Os irmãos pegam o menino e parece que a sorte dele muda. Eles pegam o menino, arrancam suas vestes, rasgam suas vestes, jogam sangue de animal nele, jogam o menino no buraco, vendem ele para um comerciante. Vão embora para casa e contam para o pai, meu irmão morreu. Os bichos comeram ele lá no meio do mato. O pai chora compulsivamente. A sorte de José parece ter virado. De repente, lá na casa de Potifar, ele é honrado por ser o melhor de todos os empregados. Ele é traído pela mulher de Potifar e vai preso. No presídio, ele vira o homem de confiança do carcereiro. Ali no cárcere, ele vira governador do Egito. Que sorte! E os seus irmãos, que pareciam não ter mais sorte do que ele, se apresentam depois famintos, querendo comida. E o irmãozinho sem sorte é o governador do Egito. Alguns parecem ter tanta sorte, e outros parecem não ter sorte nenhuma, como Jabes. Quem é Jabes? Ah, é o pastor da Assembleia de Deus, amigo do Silas Malafaia. Não, eu estou falando Jabes da Bíblia. Quem é Jabes? A Bíblia fala tudo de Jabes em 2 versículos. Ele nasceu e recebeu o nome de Jabes porque ele deu dor para sua mãe. E depois ele fez uma oração. Acabou a história de Jabes. Você sabe o que eu percebo? Jabes é aquele cara que apareceu na Bíblia, mas que Deus não tinha um plano de botar ele lá. Não havia plano nenhum de botar a história de Jabes lá. Jabes não fazia parte de uma herança, de uma linha, de nada. Não há nada. Parece com você? Não tem sorte nenhuma. Quem é você? Que sorte você tem? Pastor, eu sou azarado mesmo. Sou azarado mesmo. Se alguém jogar uma pedra para o alto em qualquer direção, cai na minha testa. Eu sou azarado, não sou feliz, não dei certo, não achei nenhum rapaz que presta. Nenhuma moça que presta, não achei nada. Sou azarado demais, pastor. Minha vida é muito ruim. O nome de Jabes é um nome amaldiçoado. Aquele que gerou dores na sua mãe. Mas veja bem, de que dores a Bíblia está falando? Não é dor de parto, porque uma mãe não daria o nome a um filho porque sentiu dores. Desde o princípio a mulher sente dores no parto. E nenhuma mãe põe nome no filho porque sentiu dores. O que a Bíblia sugere é que essa mãe sofreu alguma perda com a chegada dele. Ou o pai, ou a família, ou parentes, ou a sua segurança foi embora. E ela ficou sozinha com Jabes. E ela disse, esse menino é azarado. Ele nasceu e minha vida acabou. E deu o nome dele de Jabes. Olha o que diz o Salmo 126. O Salmo 126 nos diz uma palavra muito interessante. Porque a Bíblia parece falar disso sobre o povo de Israel. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nos trouxe do cativeiro, os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Aqui é uma história interessante. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. Quando Deus muda a nossa sorte,
A minha pergunta hoje é: a sorte que Deus se refere na Bíblia é destino? É ocasional? Ou é alguma coisa mais profunda do que isso? Será que nós devemos esperar na sorte? Veja que a Bíblia diz no verso 9 de 1 Crônicas 4. A Bíblia começa a falar do azarado Jabes, do nome amaldiçoado Jabes. Ele tinha tudo para dar errado, porque ele tinha um nome maldito. O nome dele era ruim. O nome dele é Eu Causo Dores. O nome dele era maldito. Ele tinha tudo para dar errado, mas o verso 9 começa a falar dele assim: e foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. Será que a sorte é destino? Ou será que a sorte é uma interferência? Será que a sorte é ocasional? Ou a sorte é uma influência? O que Jabes fez que mudou a sua sorte? Porque pela sorte que ele nasceu, ele deveria ser maldito. Mas a Bíblia começa a dizer dele, que nem plano para ele na Bíblia tinha. Ele foi o mais ilustre da sua família. Será que você é azarado ou tem influências erradas? Será que você é sem sorte ou tem a ajuda errada? Será que você é uma pessoa que não vai dar certo na vida pelo destino ou pelas influências que você tem na sua vida? Eu quero falar com você que eu vivi um momento na minha vida como pastor dos mais difíceis esse ano. Esse ano eu vivi um dos momentos mais difíceis e cheguei a falar com Deus, e essa mensagem nasceu de uma conversa com Deus que eu tive. E eu cheguei a pensar que eu estava completamente sem sorte. E eu comecei a questionar a Deus sobre a minha sorte. E Deus me levou a um texto que eu quero compartilhar com você. Mateus, capítulo 18. E eu cheguei a parar na minha casa e falar assim: Senhor, eu não tenho sorte. Eu nunca chegarei aonde eu imaginava que eu poderia chegar. Senhor, as coisas não estão dando certo como eu imaginava. Porque até essa coisa de dar certo ou errado depende muito do que nós esperamos ser certo ou errado. E eu lendo Mateus 18, 19, Deus falou comigo tremendamente, irmãos. E eu espero que Ele fale com você. O mesmo que Ele disse para mim sobre a minha sorte. Será que você é sem sorte mesmo? Será que você é azarado mesmo? Olha o que Jesus disse: eu vos digo, se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Essa é uma verdade de Jesus, inquestionável. E Ele disse: se dois, quantos? Dois concordarem acerca de qualquer coisa na terra, isso será feito. E o Senhor me levou pelo Espírito a fazer uma pergunta: com quem eu tenho concordado na minha vida? Com quem eu tenho atestado um compromisso de trazer bênção? Com quem eu tenho entrado em acordo? Será que eu tenho concordado com os positivos ou com os negativos? Mais do que isso, será que eu tenho concordado com Deus ou com o diabo? E o que o Senhor está dizendo é: se dois, Ele não disse pessoas, Ele não disse gente, Ele não disse corpo físico, Ele disse dois. Se dois concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, será feito no céu. Qualquer coisa. E eu comecei a perguntar a mim quem o meu coração estava concordando. Se ele estava concordando com o Espírito Santo que me ensina a ter fé. Porque o Espírito Santo diz: vai dar certo. Porque a fé não dá errado. Não há uma possibilidade de dar errado a fé. Porque a fé está firmada num Deus vivo. Não dá errado, não falha, não erra. Ou eu estou concordando com o diabo que diz: vai dar errado. E aí eu comecei a questionar a mim mesmo. Com quem eu estou concordando? E a minha pergunta agora eu passo para você: com quem você está concordando? Para que as coisas não estejam dando certo na tua vida, com quem você está concordando? Hoje eu quero concluir: eu concordo com Jabes. Naquilo que eu não plantei,
eu posso mudar. E eu concordo com Jabes, porque Jabes nasceu com o nome maldito. Jabes nasceu com destino traçado, mas ele resolveu concordar com Deus e mudar a sua história. Ele resolveu concordar com a fé e mudar a sua história. Ele resolveu concordar com o Espírito Santo e mudou sua história. Eu concordo com Jabes e resolvi começar a concordar com o Espírito Santo. E o que ele diz, eu concordo, porque aí dois estarão concordando na terra, e isso estará sendo levado até o céu. Olha o que diz o Salmo 16, verso 5. Salmo 16, verso 5. O Senhor é a porção da minha herança, Ele sustenta a nossa sorte. Olha que texto maravilhoso. O Senhor é a porção da minha herança, é Ele quem sustenta a nossa sorte. Crente não tem sorte, crente tem Deus. Crente não tem destino, crente tem companhia, tem conselho, tem direção, tem participação divina na sua vida. A sorte de Abraão não era o lugar que ele escolheu, não era o nascimento de uma família abençoada. A sorte de Abraão se chamava Deus conosco. E ele foi abençoado no deserto, porque onde Deus está, o deserto floresce. A sorte de Jacó não foi que ele era esperto, a sorte de Jacó é que ele buscou a bênção da pessoa certa, de Deus. E depois de tomar a bênção de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? A sorte dos homens de Deus na Bíblia era um Deus. E enquanto você esperar a sua sorte, você será azarado. Mas enquanto você esperar em Deus, a sua sorte será restaurada. Porque a nossa sorte não é destino, é participação divina. A minha sorte não é destino. E eu comecei a pensar na minha sorte. E eu comecei a pensar na minha vida, quando Deus me mostrou Mateus 18. Se dois concordarem. E eu me lembro que quando eu tinha 19 anos, Deus me chamou para o ministério. Você sabe o que eu fiz? Quando o Espírito disse para mim, Israel, eu quero você. Eu não ouvi isso, irmãos, que fique claro, tá? Eu não ouvi isso, eu senti isso. Eu li isso, que Deus estava me chamando. Na época eu disse, sim. Olha que coisa simples é a sorte. Na época eu disse, sim. Concordei com o Espírito Santo. Naquele ano eu entrei no seminário. Perdi o emprego. E Deus disse, persevera. Eu disse, sim. E venci aquele ano desempregado. E aí comecei a entrar em uma outra luta, numa dificuldade financeira. Eu era solteiro. Aí Deus disse, se você crer, você terá o melhor. Eu disse, sim. E arrumei um emprego. Comecei a trabalhar e ganhar bem. E comecei a perder um pouco da força para o seminário. São 4 anos. E aí o Senhor diz, ser valente até o fim. E eu disse, sim. E venci o seminário. E aí recebi uma proposta de pastorear uma igreja. O que eu disse? Sim. E eu estava num púlpito pregando. E comecei a sentir necessidade da graça de Deus na minha vida. E o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis. Eu disse, sim. E achei. E Deus começou a me dar sabedoria, me dar direção, conhecimento, entendimento, graça. E quando as lutas vinham, eu ajoelhava e dizia, Senhor, eu preciso de Ti. E eu dizia sim para o Espírito Santo e Ele me fortalecia de novo. Se passaram 22 anos dizendo sim a Deus. E de repente eu me vi numa situação e quase disse sim para o diabo. Desiste, para. Volta, esquece, você é azarado, não vai dar certo. E quase eu disse sim para o diabo. E se eu dissesse sim para o diabo, eu não estaria aqui hoje. Estaria buscando a minha sorte. Mas o Senhor me disse mais uma vez, ei, olha para cima, eu sou a tua sorte. E eu disse para Deus, sim. Sim.
E no mesmo dia, eu comecei a virar outra pessoa. Meu coração foi lavado, minha mente foi lavada, meu ânimo foi restaurado, porque eu concordei com a pessoa certa. Eu quero concordar com Jabes. Ao olhar a vida de Jabes, nós vamos ver que ele não tem sorte, mas nós vamos ver que ele tem cabeça. Eu posso ter nascido sem sorte, mas eu tenho inteligência. E a minha inteligência diz: busque Deus. E você vai dizer o que hoje? Sim. O Espírito Santo está dizendo para você: você não é azarado. Dobre o seu joelho, fale comigo. O que você vai dizer? Sim. E se você concordar, isso está indo para o céu. E o diabo está dizendo para você: a sua semana vai ser ruim como a outra. E Deus está dizendo para você: eu mudo. E você pode dizer: sim. Minha vida é uma droga. E o Espírito Santo diz: eu transformo. E você? Sim. E tudo pode mudar. E eu quero aprender com a oração de Jabes. Versículo 10 de 1 Crônicas 4. Deus quer mudar a tua sorte. E o que você diz essa noite? Vou dizer de novo: Deus quer mudar a sua sorte. O que você diz? Sim. Se dois concordarem, será ligado. E ao sair daqui, eu quero dar uma dica para você: nunca mais concorde com o diabo. Quando ele chegar para você com uma palavrinha daquela sem graça, querendo te abater, você diz: não. E do outro lado vai estar o Espírito Santo dizendo: não é assim. E você diz para o Espírito: sim. Eu me lembro de uma moça que eu conheci lá em Belo Horizonte. Uma moça linda, linda moça, uma morena muito bonita. A bisavó dela casou e se separou. A avó dela casou e se separou. A mãe dela casou e se separou. E ela chegou para mim e disse: pastor, eu estou debaixo de maldição. Eu disse: não. Crente não está debaixo de maldição. E a palavra de Deus diz: se você crê no Senhor, hoje Ele faz nova a sua história. Hoje Ele muda tudo. E eu me lembro que aquela moça disse sim, concordou comigo. Na época eu não estava nem atinando para esse texto, mas ela concordou comigo e ela disse: pastor, eu vou confiar no Senhor. Na realidade, a avó, a bisavó e a mãe nunca se casaram, chegaram a morar juntas. E ela tinha medo de viver a mesma história. Passado alguns meses, ela arrumou um namorado que não era crente. E eu disse: você pode trazer ele para a igreja. Ela disse: tá bom. E ela levou ele para a igreja. E ela foi concordando com tudo que eu dizia. Ele pode virar crente. E ela: tá bom, eu creio. E ele virou crente. Está formando no seminário. Os dois estão casados há 6 anos. Tem uma filha. E vivem a sorte que Deus plantou. Porque Deus é a nossa sorte. Você não tem azar. Olha a oração de Jabes. Tudo que se fala desse cara é que ele era azarado e fez uma oração. Mas olha a oração dele: que Deus me abençoe. Primeira coisa que eu aprendo com Jabes é que ele decidiu ganhar e não perder. Olha para mim, tem crente que ora assim: Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer essa noite, eu quero acabar com a minha vida. Amanhã faz um caminhão passar em cima da minha bicicleta. Jabes fez a oração assim: Deus, eu quero bênção. Ele escolheu ganhar e não perder. Isso está firmado em 2 coisas. Ele acreditava na pessoa certa e ele pronunciou o desejo certo. Ele escolheu ganhar e não perder. Você escolhe perder? Sim ou não? Não. Quem escolhe ganhar, diga sim. Eu escolho ganhar. Aleluia. Diga ao Senhor então: Senhor, que Tu me abençoes. E a segunda coisa que eu aprendo com isso é que não se despreza a bênção. Porque Deus não tem maldição para te dar. Da mesma fonte não jorra água doce e amarga. Ele tem bênção para te dar, vitória para te dar, conquista para te dar, vida para te dar.
Ele disse: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e são bons pensamentos de paz e não de mal. Eu sei o que eu penso a respeito de cada um de vocês, e é pensamento bom. Não despreze bênção. E Jabes me ensinou a não desprezar a bênção. Ele disse: Senhor, eu sei o que o Senhor pensa, e eu quero o que o Senhor pensa. Que o Senhor me abençoe. Quem concorda com isso, diga sim. Eu quero essa bênção. Então diga ao Senhor: que o Senhor me abençoe. Eu quero a tua bênção. E quando eu leio isso, eu aprendo uma terceira coisa: abençoar é natural para Deus. Ele só foi abençoado porque abençoar é tudo que Deus quer fazer. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu alivio vocês. Tudo que Ele quer fazer é bênção. Tudo que Ele quer te dar é bênção. Quem concorda com a bênção, digam sim. Eu concordo com a bênção. Levante sua mão e diga: Senhor, que tu me abençoes. Aleluias, o Senhor é a nossa sorte. Depois Jabes continua a oração e diz: estenda as minhas tendas. E a primeira coisa que eu vi aqui é que para viver bênção você tem que ter uma visão diferente. E Jabes me ensinou que o melhor é ter a melhor visão, não a visão encolhida. Olha para mim, filho, tua casa está ruim? Começa a olhar em horizontes mais longe. Tira o olhar de baixo. Há um pastor Jorge Linhares, que escreveu um livro intitulado Visão de Galinha e Visão de Águia. Tem crente com visão de galinha. Só olha o seu local de sofrimento, sua luta, o seu galinheiro. Mas tem crente com visão de águia. E a palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 40, que aqueles que crêem no Senhor renovarão suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Águia. O que Jabes me ensina é que muitas vezes a nossa visão limita a nossa bênção, que muitas vezes nós escolhemos a condição de derrota. E ele disse: Senhor, eu quero ver mais longe, eu quero enxergar longe. Quem concorda com isso, diga sim. Eu quero ver mais longe. Então diga: Senhor, levante sua mão e diga: Senhor, alarga a minha visão. Depois nós aprendemos que pedir mais fronteira é pedir para não estar acomodado naquilo que eu já tenho. Quando Jabes disse: Senhor, seja o Senhor comigo, me abençoe, ele já predeterminou que seria abençoado. E ele disse: não vai caber a tua bênção dentro da minha casa, eu quero mais tenda. Eu começo a imaginar um cara que tem uma roça e um celeiro. E ele ajoelha assim e olha para a roça e diz: Senhor, multiplica 100 vezes a minha plantação. Quando ele termina de fazer essa oração, ele olha para o celeiro. Aí ele diz: vou ter que ampliar. Não vai caber. Você diz sim? Eu quero essa bênção. Então faça como Jabes, diga: Senhor, estenda as minhas tendas. Eu quero mais bênção do que eu vejo. Aleluia. A oração de Jabes é essa: Senhor, me abençoe, alarga as minhas tendas. E ele diz: que a tua mão esteja comigo. Você sabe o que eu vejo aqui agora? Que ele começa a perceber que o ritmo de Deus é outro. Quando ele diz que a tua mão esteja... Por que alguém vai pedir a mão de Deus? Eu entendo por quê. Porque criança precisa da mão do pai para andar no ritmo dele. Concorda comigo? A perna do pai é grande demais, ele anda rápido demais, ele caminha rápido demais, e se minha mão não estiver na mão dele, ele não me puxa, e se ele correr, ele tem que me pegar e me botar no ombro. Então o que Jabes está dizendo é: Senhor, me abençoa. Aí ele olha para o celeiro e diz: Senhor, amplia. E aí ele diz: Senhor, me dá a mão, porque eu sei que o Senhor vai correr, rapaz. E que o Senhor vai andar é rápido, e o seu ritmo é outro, como foi com Abraão, que deu a mão ao Senhor e saiu de Ur e foi ganhar a terra de Israel, como foi com Moisés, que deu a mão ao Senhor e conquistou a terra. Assim será comigo, o teu espírito de conselho de sabedoria me fará andar em outro ritmo. Senhor, me dá a mão, senão eu fico para trás. Você diz sim? Então levante sua mão e diga: Senhor, que a tua mão esteja comigo, para eu andar no teu ritmo. Dá uma salva de palmas para Jesus, que Ele é poderoso, Ele é tremendo. Aleluia.
E a oração de Jabes, o azarado inteligente, continua: Deus me abençoa. Aí ele já esperou a benção. Aumenta o meu celeiro. Segura na minha mão. Porque o senhor vai correr, eu não dou conta de andar com o senhor. O ritmo é outro, a cadência é outra. Eu vou precisar de ajuda. Aí ele fala: me preserve do mal, me livra do mal. Eu queria contar uma história para você. Você já viu o filme de Gladiador? Já viu? E aí há uma história de um filme de gladiador muito interessante, que o gladiador entrou na arena romana, começou a lutar com 10 homens. Pá, dá a espada, ferida no braço, no ombro, na perna. Ele matou 9, sobrou 1. Vendo o imperador que vai ficar somente o seu soldado com o gladiador, ele teve uma ideia. Mandou soltar leões. O gladiador lutando, fugindo dos leões, a espada dele cai. A arena faz um silêncio. Vai dar errado. Vai dar errado. Só tem uma maneira do gladiador fugir do leão: não entrar na arena. Em outras palavras, o que Jabes pediu foi o seguinte: Senhor, eu não quero ser um brigão. Eu quero que o Senhor me livre da briga. Eu não quero matar um leão por dia. Eu quero que o Senhor me livre do leão. É mais inteligente isso. Senhor, eu não quero matar Golias e ser famoso igual Davi. Eu quero que o Senhor tire o Golias. É muito bacana ser Davi e matar o Golias. Mas é muito melhor ser Jabes. Não matou ninguém, não correu de ninguém, não lutou com ninguém. E foi o melhor dos seus irmãos, o mais sortudo de todos eles. E ele fez a oração certa: Senhor, me livre do mal. Me livra do mal. Você diz sim? Melhor do que vencer os seus inimigos é Deus tirá-los do seu caminho. Você diz sim? Então levante sua mão e diga: Senhor, me livra do mal. Agora olha para mim, filhão. Você não é azarado. Sim ou não? Você não é azarado. Sim ou não? Você não é azarado. Sim ou não? Sim. Você não é azarado. Sim ou não? Sim. A sua sorte é Deus. Sim ou não? Sim. Eu não olho para o destino. Sim ou não? Sim. Eu olho para Deus. Sim ou não? Sim. A minha sorte se chama fé. E aquele que vive pela fé é o que entra na Bíblia. Nós viveremos pela fé. Amém. E eu quero me firmar no versículo final, que diz assim, versículo 9: ele era o mais ilustre dos seus irmãos. Olha para mim. Quem foram os irmãos de Jabes? Diz o nome de um deles. O senhor falou tão rápido, nem percebi o nome dos caras. Você sabe o que a Bíblia acabou de contar para nós? A oração de Jabes deu certo. E os irmãos deles, que eram sortudos, nomes abençoados, destino bom, aparece só o nome: fulano, fulano, fulano. Mas o que fez a oração e era azarado aparece: e esse era o melhor de todos os seus irmãos e orou assim. Sabemos de Jabes, porque Deus mudou a sorte de Jabes. Ele não estava nos planos de entrar na Bíblia. Não tem uma história sobre Jabes, não tem um capítulo sobre Jabes. Mas isso não impede Deus de abençoar a Jabes. A nossa sorte é o Senhor. E depender dEle não te fará um inútil, te fará um ilustre. Eu sou do Senhor. Ele é a minha sorte. Voltamos ao Salmo que diz: quando o Senhor restaurou a minha sorte, ficamos como os que sonham. Vamos dizer: quando o Senhor restaurou a minha sorte, ficamos como os que sonham. Agora levanta aí do teu lugar. Você tem uma escolha: concordar com uma pessoa vai determinar o seu destino. Uma só pessoa. Porque se 2 concordarem, isso será ligado no céu. Você pode concordar com uma só pessoa. Feche os teus olhos. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor ficarão como os que sonham. Quando Deus restaurou nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. Eu quero que você comece a ver os seus sonhos. Qual é o seu sonho?
Pastor, o meu sonho é um casamento feliz. Meu sonho é uma família feliz. Meu sonho é a bênção do Senhor na minha vida. Meu sonho é que o Senhor faça novas as coisas. Feche teus olhos. Fala sobre os seus sonhos para Deus. Revela os teus sonhos a Deus. Trata os seus sonhos com Deus. Agora vai dizendo sim ao Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração.